Queridos, o tema da mensagem de hoje é um valor perdido. Essa é a mensagem que Deus preparou para as nossas vidas. E essas palavras que nós acabamos de ler, irmãos, elas foram palavras ditas por Davi num momento muito difícil da sua vida. Quantos conhecem Davi? Davi estava passando um momento difícil. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E a Bíblia nos diz que quando ele tem a oportunidade de matar o rei, de vingar-se, quem sabe, com suas próprias mãos, daquela perseguição, ele diz algo muito tremendo, algo muito interessante. Ele diz que em lugar da vingança, ele escolheria a lealdade. Isso é muito precioso. A Bíblia diz que Davi ele foi um homem leal. Mas Saul, o rei de Israel, que era o seu rei, ele estava tão cego pelo orgulho que ele foi incapaz de ver a lealdade de Davi. E é por isso que ele passou muitos anos da sua vida perseguindo a quem não deveria perseguir, ao invés de perseguir os seus verdadeiros inimigos. Isso é interessante, queridos, nós refletirmos, porque isso muitas vezes também acontece conosco. Nós passamos a vida perseguindo pessoas, perseguindo seres humanos como nós, mas nós nos esquecemos do que disse o apóstolo Paulo no capítulo 6 de sua carta aos Efésios, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. E quando Davi, ele pronuncia essas palavras, irmãos, dizendo: Deus pague a cada um segundo a sua justiça e a sua lealdade, ele estava demonstrando que ele entendia o princípio espiritual de Deus. Ele conhecia o seu Deus. E é por isso que hoje nós vamos falar a respeito de lealdade. A lealdade é um dos grandes valores perdidos da humanidade. É um valor muito difícil de se encontrar nos corações. E nós temos que assumir que ainda dentro das igrejas é difícil encontrar um coração verdadeiramente leal. Mas Jesus, queridos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos ensina sobre esse princípio tão precioso, não simplesmente nos seus discursos, nos evangelhos, mas Ele nos ensina sobre este princípio através da sua vida. Olha que lindo isso! A Bíblia diz que Ele foi leal ao seu Pai. Ele foi leal à sua missão, porque Ele disse: eu glorifiquei o teu nome, cumprindo a missão que tu me deste. Ele foi leal à sua nação de Israel. Ele foi leal, queridos, a mim e a você, quando Ele se entregou numa cruz para perdoar os nossos pecados e para que este sangue nos purificasse de toda e qualquer injustiça. Sendo Ele o nosso Senhor, sendo Ele o nosso modelo, sendo Ele o nosso Salvador, nós devemos também ser os seus imitadores. Você pode dizer amém? Nós devemos seguir os seus passos. Mas, queridos, o que é lealdade? Para que nós possamos praticá-la, nós precisamos entendê-la. Lealdade vem do termo hebraico emuná, que significa ser confiável, ser estável, ser firme, ser autêntico em suas convicções, ser verdadeiro, ser seguro, ser genuíno, ser perene. Características que Deus busca nos seus filhos, porque são características do nosso Pai que está no céu. Aleluia! Queridos, em outras palavras, lealdade é aquilo que não muda. Este é seu significado.
Mas entendendo lealdade, precisamos entender como ela se manifesta em nossas vidas de uma forma prática, de uma forma aplicável. E nós podemos entender, irmãos, que a lealdade, ela se manifesta em nossas vidas através de um amor e de um compromisso profundo, uns para com os outros. A lealdade se manifesta da decisão de não trair e de ser fiel àquele que Deus colocou sobre as nossas vidas, num posto de liderança, seja na igreja, seja no seu trabalho, aonde Deus te colocar. A lealdade de forma prática também vem do reconhecimento de que aquilo que Deus deu a outro pertence a Ele e que eu não devo usurpar, porque o que é meu, como dizem, está guardado, não é verdade? E quando Deus guarda, podemos ter a certeza de que é bom, perfeito e agradável. Aleluia! Princípio de lealdade. Aleluia! E isso tem tudo a ver, irmãos, com a vida cristã. Porque muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, mas nós não vivemos como cristãos. E quando isso acontece, nós estamos sendo desleais. E é por isso que Deus nos ensina hoje sobre esse princípio. Quando lemos a Bíblia, de capa a capa encontramos personagens, pessoas que foram leais e que obedeceram este mandamento de Deus. Um grande exemplo é Josué. Quantos conhecem este homem valoroso de Deus? Josué. Queridos, a Bíblia diz que por 40 anos ele serviu a Moisés, sem jamais usurpar o seu posto, sem jamais usurpar a sua posição de liderança. A Bíblia diz ainda que houve uma rebelião no deserto. A Bíblia diz que 3 homens, chamados Coré, Datã e Abirão, questionaram a autoridade de Moisés. Questionaram o chamado de Deus. Se Deus usa, Ele também pode nos usar. E começaram a influenciar pessoas para que se levantassem contra aquele homem de Deus que o Senhor havia escolhido. Ah, queridos, mas sabe de uma coisa? Josué nunca se assentou na roda dos escarnecedores. E no lugar de falar mal da sua liderança, sabe o que ele fazia? Enquanto Moisés ia falar com Deus, receber as instruções de Deus, ele se colocava no pé do monte. E ali ele orava para que o seu líder tivesse o seu coração aberto, para que ele ouvisse as instruções de Deus, para que ele recebesse sabedoria, para que ele recebesse discernimento, para guiar o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Ele estava intercedendo, ele estava orando, queridos, pelo seu líder. 40 dias e 40 noites, ele não se cansava, ele estava abençoando aquele a quem Deus havia colocado na liderança daquele povo. E é tão interessante, queridos, que a Bíblia diz em Josué 1:1, como Josué era conhecido. A Bíblia diz, depois da morte de Moisés, servidor de Deus, Deus chamou a Josué servidor de Moisés. Moisés, servidor de Deus. Deus chama depois da morte Josué, servidor de Moisés. Assim que ele era reconhecido por Deus. Um homem fiel à sua liderança. Um servidor de Moisés. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Porque nós precisamos entender que toda lealdade é honrada por Deus. Olha que tremendo que a Bíblia diz. Isso é lá no 1º capítulo de Josué. Mas no último capítulo de Josué, algo lindo acontece. Josué 24:29. A Bíblia diz que Deus então já não se refere a Josué como servo de Moisés. Mas a Bíblia diz, Josué, servo de Deus. Queridos, porque a lealdade nos leva a experimentar a honra que Deus tem guardada para nós no momento oportuno. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus! Josué, servidor de Deus, havia chegado a hora
de Josué, mas só porque antes ele havia sido fiel como servidor de Moisés. Será que você entende esse princípio que Deus está falando ao seu coração? Lealdade. Mas sabe, queridos, algo muito interessante. Nós não podemos confundir lealdade com fidelidade. Porque uma pessoa pode ser fiel e não necessariamente leal, pastora Sumaia. E isso a Bíblia nos mostra. Porque nós podemos fazer tudo aquilo que podem nos pedir. Estamos sendo fiéis. Mas, pastora Marilene, se eu faço com o meu coração contente, se eu faço com o meu coração disposto, então eu estou sendo leal. Mas se eu faço com o meu coração contrariado, ou se eu faço com o meu coração questionando, porque ele, porque não eu, ou porque tal pessoa, queridos, então nós não estamos sendo leais. É por isso que precisamos ser fiéis, mas temos que sondar os nossos corações para ver se nós também estamos sendo leais. Sabe por quê? Porque isso é algo muito importante, queridos, na vida cristã. O profeta Isaías diz no capítulo 33, verso 1, ai de ti que pratica a deslealdade, quando acabar de praticá-la, a mesma se voltará contra ti. Sabe por que Deus está dizendo que você deve ser leal? Porque Ele te ama e Ele quer te abençoar e Ele quer que você receba aquilo que você também está dando. A lealdade, ela virá também sobre você. E isso é muito importante. Entendendo isso, irmãos, fica uma pergunta. A quem é que nós devemos lealdade? A quem é que nós devemos lealdade? Primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, porque Ele é o único digno de honra, digno de glória. É o único a quem e perante a quem nossos joelhos se dobram e se prostram e reconhece que Ele é o nosso Senhor. 1 Reis 2:4, Deus diz a seu povo: caminhem com lealdade diante de mim. É uma ordenança, é um chamado de Deus, a Deus. Em segundo lugar, a quem devemos lealdade? A nossa família, amados, a nossa família. O profeta Malaquias diz, capítulo 2, verso 14, não seja desleal com a mulher da tua aliança. Olha que lindo, a Bíblia não diz não seja infiel, ele diz não seja desleal, porque precisamos ser leais, ter amor ao nosso coração. A lealdade, ele é um princípio mais profundo. E em terceiro lugar, a quem devemos lealdade? Ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Miqueias 6:8, o que é que Jeová exige de ti, Israel? Senão que apenas pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade. Isso é o que Deus diz a Israel. Quem sabe você se preocupa com tantas coisas, em fazer tantas coisas, mas sabe o que é que Deus está preocupado? É com o seu coração, é que você ame a misericórdia, é que você ame aquilo que Ele ama, é que você pratique a lealdade, é que você seja fiel à aliança que você fez um dia, quando você se batizou e o seu velho homem foi sepultado, e você nasceu uma nova criatura, para o louvor e a glória de Deus. Aleluia! Isso é o que Deus espera de nós. Aleluia! Agora, queridos, tendo definido o que é lealdade e como ela se manifesta e a quem nós devemos dá-la, voltemos um pouquinho para a vida de Davi. Como disse Isaías, queridos, ele praticou a lealdade. E então essa lealdade também veio sobre a sua vida. E veio sobre a sua vida através de uma pessoa que nos surpreende. Nada mais, nada menos do que o próprio filho daquele homem que o estava perseguindo. A lealdade veio sobre a vida de Davi através de Jonatas, o filho do rei Saul, quem estava
perseguindo Davi. E isso é muito interessante. O capítulo 18 de 1 Samuel, queridos, nos conta sobre a vitória do rei Davi, quando ele luta com quem? Com o gigante Golias. A Bíblia diz que ele havia acabado de cortar a cabeça do gigante. E Saul e Jonatas, queridos, como eram guerreiros, eles ficaram muito assombrados com a coragem, com a disposição daquele jovem franzino, mas que disse: eu não vou a ti com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. E eles ficaram assombrados com a coragem, com a fé daquele menino, queridos, daquele menino de apenas 17 anos. E então eles chegam e perguntam: quem é este? Quem é este que confia no seu Deus? Quem é este? E então disseram a ele: este é o filho de Jessé. Este é o filho de Jessé. E nesse momento Jonatas descobre algo muito interessante. Jonatas descobre que aquele menininho, ele fazia parte da tribo de Judá. E como ele era um conhecedor da lei, queridos, da lei de Deus, ele conhecia uma palavra profética que havia sido dada pelo patriarca Jacó, às 12 tribos de Israel, que afirmava o seguinte, e que está registrada em Gênesis 49:10: não será retirado o cedro de Judá. Judá, a tribo a quem Davi pertencia. Mas olha que interessante. Você sabe de que tribo era Jonatas? Era da tribo de Benjamim. Ele era de uma outra tribo. Mas, queridos, ele amava Deus. Ele amava a lei. Ele amava a palavra de Deus. E então, queridos, ele sabia que o decreto de Deus era que ele havia estabelecido uma linhagem real da qual ele não pertencia. Da qual ele não pertencia. E de fato, Saul, ele chega a ser o rei, mas não pela vontade de Deus. Israel disse: nós queremos ser como as outras nações, dá-nos um rei. Então, Saul é escolhido, mas este não era o querer de Deus. É por isso que antes de nossas decisões nós devemos orar e buscar a Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque a sua vontade é melhor que a nossa. E então, depois de decepções, como sabemos, deste rei Saul, a Bíblia diz que Deus, ele decide levantar Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. E em Atos 13:22, a Bíblia diz que Davi seria aquele que faria toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. E aqui, queridos, algo muito interessante sobre lealdade. Porque nós temos um herdeiro ao trono que dimensiona essa revelação espiritual. E que ao ver aquele jovem honrar ao Senhor e defender corajosamente a sua nação, ele cria uma empatia para com ele. E sabe, queridos, ele não o vê como um rival. Ele não o vê como alguém que pode usurpar o seu lugar. Ele o vê como um servo de Deus. E eu quero te perguntar, como você tem visto aquele que está ao seu lado? Como você tem olhado para o seu líder espiritual, a quem Deus estabeleceu como pastor deste rebanho? Como é que você tem olhado para aqueles que estão ao seu redor? A Bíblia diz em 1 Samuel 18:3 que por identificar-se com aquela vida, com Davi, que era um homem de Deus, Jonatas e Davi, eles criam um laço espiritual, eles criam uma aliança. E a Bíblia diz que eles passam a se amar como quem ama a sua própria alma. E então Davi, ele fica um tempo no palácio. E Deus usa este tempo, queridos, para gerar entre eles uma amizade sincera, uma amizade pura, uma amizade que é o plano de Deus
para que assim também sejamos uns com os outros. E olha que interessante, irmãos, essa amizade nascida por Deus, ela culmina em um pacto registrado no verso 4 do capítulo 18 de 1 Samuel. A Bíblia diz que quando eles selam aquele pacto, quando um já não vê como inimigo do outro, ou uma ameaça ao outro, eles se veem como filhos de Deus, como parte de um só corpo, como filhos de um só pai. Algo acontece ali. A Bíblia diz, queridos, que Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi. Mas não só a sua capa, ele também tira as suas vestes. E ele também tira a sua espada, o arco e o seu cinto. Queridos, aqui existe um significado muito importante. Jonatas era o herdeiro ao trono. Jonatas era o herdeiro àquele trono. Mas quando eles selam aquele pacto, ele tira o seu manto de príncipe. Ele tira aquele manto que fazia com que ele fosse reconhecido de todos como um futuro rei. Mas ele não tira só o seu manto. Queridos, ele tira as suas vestes, simbolizando suas riquezas, dizendo: eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo para que a vontade de Deus se cumpra em Israel. Se este é o querer de Deus, eu dou aquilo que eu tenho. Eu abro mão da minha posição, eu abro mão daquilo que eu sonho, daquilo que eu planejo, para que seja como o Senhor decretou. Aleluia! Aleluia! Que hoje você possa segurar esse escudo e dizer: meu pastor, eu estou aqui do seu lado. Meu irmão, estou aqui do seu lado. Pastora Liriane, eu estou aqui do seu lado. Somos um só exército. Temos um só inimigo em comum. E um inimigo que já foi derrotado e sua cabeça já está debaixo dos nossos pés. E é por isso que nós podemos caminhar vitoriosos, com a nossa cabeça erguida. Aleluia! Queridos, e isso é exatamente o que Jonatas faz. Ele protege o seu amigo. Ele protege aquele homem escolhido por Deus. 1 Samuel 19:2 diz: Jonatas anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura te matar, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica em oculto e se esconda. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos um homem leal aconselhando aquele a quem ele amava. Ele o estava aconselhando, ele estava dando instruções para que ele estivesse protegido. Ele não estava dizendo: vá por esse caminho, porque quem sabe ele possa se dar mal, eu posso... Não, queridos, vá por esse caminho. Aqui você estará seguro, aqui você estará protegido. E é assim que o Senhor nos chama, para que sejamos com os nossos irmãos em Cristo, para que sejamos com os nossos líderes. Queridos, há poder de Deus na união. Há tanto poder de Deus que Jesus disse e orou por nós, queridos, quando Ele disse que eles sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Queridos, isso é tão profundo, porque é na nossa união que o mundo saberá que Cristo é o Senhor. Que eles sejam um. Jesus ora hoje por nós, que sejamos um com os nossos pastores, sejamos um com os nossos familiares, sejamos um como igreja. Plano de Deus para nós. Mas aqui, queridos, nós vemos uma lealdade entre duas águas. Por quê? Porque Jonatas protege o seu amigo. Mas, queridos, o seu coração era leal não apenas para com Davi. O seu coração também era leal para com seu pai. O seu pai estava sendo errado. Seu pai estava se comportando não como um filho de Deus, mas ele também foi leal para com seu pai. Queridos, é tão interessante que Jonatas é leal para com Davi, porque ele entendia o plano de Deus, queria que ele se cumprisse. E então ele é leal para com seu pai, para também protegê-lo. Mas sabe protegê-lo do que, pastora Magali? Do salário do pecado.
Ele precisava alertar o seu pai de onde ele estava pisando, o que é que estava acontecendo. Então 1 Samuel 19:4 diz: então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul. E então Jonatas disse ao seu pai: pai, não peque contra Deus, porque este servo não fez nada de mal, ele não pecou contra ti, os seus feitos são bons. Se você ler esse versículo, é isso que Jonatas fala para Saul: não peque contra Deus, meu pai, os feitos deste jovem, deste homem são bons. E preste atenção aqui, queridos, às vezes nós estamos em situações como essas. Às vezes, nós temos que atuar como pacificadores entre duas partes, pastor Hélio. Entre duas partes. E então, nós não sabemos que lado nós devemos escolher. Mas eu quero que você entenda algo que Deus está te dizendo nessa noite. Queridos, a lealdade, ela não escolhe lados. A lealdade, ela tenta e trata de reconciliar. A lealdade, ela faz aquilo que Jonatas fez. Ela tem integridade e coragem suficiente para dizer: não, meu amado irmão, isso não é verdade. Não peque contra Deus. Não fale assim desse irmão. Não fale assim dos seus filhos. Creia, confie. Um coração íntegro e um coração leal, ele pode dizer: os seus frutos são bons. Não é assim, irmão. Os seus frutos são bons. Não peque contra o Senhor. Um coração leal não joga mais lenha na fogueira. Um coração leal cuida da porta dos seus lábios e diz como Davi, que a meditação do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. É isso que faz a lealdade. Mas, queridos, quem sabe aconteça ao contrário. E quem sabe Deus está exigindo que você faça como Jonatas e diga para alguém o seguinte: meu amado irmão, você pecou contra o Senhor. A sua palavra diz que nós devemos agir dessa forma. Você não foi fiel dessa forma, então vamos orar, vamos clamar perdão ao Senhor, e Ele irá restaurar a sua vida. Deus nos chama para abrirmos os olhos daqueles que estão ao nosso redor para as verdades da sua palavra. E quando você decidir pregar a verdade, você não precisará ter medo das consequências, porque Ele diz: abre a tua boca e eu a encherei. Queridos, não é pelo meu trabalho, não é por força ou por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é na briga, é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até o nosso arrependimento, queridos, a palavra diz que a tristeza que opera o nosso arrependimento é gerada por Deus em nossos corações. Ele atrai o nosso coração porque Ele nos ama, porque Ele nos quer quebrantados, Ele nos quer perto dEle. Ele quer que sejamos a sua imagem, a sua semelhança, como foi projetado no Jardim do Éden, como Ele planejou que nós fôssemos, a sua imagem e a sua semelhança. Queridos, a lealdade, ela é sincera, amorosa, transparente e corajosa, mas ela não se aplica só com os nossos irmãos, ela se aplica também conosco, amém? Precisamos ser leais com nós mesmos em oração. Muitas vezes temos que pedir perdão ao Senhor, por dizer: Senhor, eu não consigo ser leal àquela pessoa porque ela não foi leal comigo. Mas então você precisa se lembrar que todos os dias você falha contra o teu Deus. Todos os dias você pode entristecê-lo de alguma maneira, mas a Bíblia diz: ainda que eles sejam infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade, lealdade são traços do seu caráter. E se alguém está sendo desleal para comigo, eu vou pedir a Deus
que Ele me ajude a amá-lo, que Ele me ajude a honrá-lo, porque eu sou desleal, mas Ele me ama. Eu posso ser desleal, mas Ele me perdoa. Sou tantas vezes desleal, mas Ele me sara. Sou tantas vezes desleal, mas Ele me dá a vitória. Precisamos entender este princípio e sondar os nossos corações. E então, queridos, a história continua, 1 Samuel 19:6. A Bíblia diz, queridos, que Jonatas, ele intercede então por seu amigo Davi diante do seu pai. E o seu pai dessa vez entende a sua voz e o ouve. Mas, queridos, um coração corrompido pelo orgulho, um coração corrompido pelo pecado, ele logo se desvia da vontade de Deus. E então Saul se levanta mais uma vez para perseguir Davi. Mas mais uma vez, Jonatas estava ao seu lado para fortalecê-lo. Quantos Jonatas temos aqui nessa noite? Como ovelhas, Deus nos chama a sermos como Jonatas, não é, pastor Júlio? Para que possamos caminhar e fortalecer o coração dos nossos líderes. Quem sabe você vê os pastores aqui e você espera que eles sejam super-homens, irmãos. Mas eles também passam as suas fraquezas, as suas tristezas. Se o próprio Jesus passou sede, passou fome, queridos, precisamos entender que eles também precisam de orações, eles também precisam de um abraço, eles precisam de amor. E quando eles precisarem, nós seremos aqueles Jonatas que estarão ali para fortalecer os seus corações. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 23:16. Jonatas foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Sabe onde que Davi estava, pastor Robson? No deserto. Davi estava no deserto de Zif. Amém? Todos aqui comigo? Davi estava como fugitivo no deserto de Zif. Só Deus sabe como estava o seu coração. Sendo injustiçado por mentiras, sendo injustiçado por calúnias, sendo injustiçado por tantas coisas. Coração entristecido, mas naquele momento a Bíblia diz, Jonatas se levanta e vai fortalecer a sua confiança em Deus. Jonatas não vai para dizer, olha, Davi, precisamos bolar um plano para vencê-lo, precisamos agir, precisamos colocar a mão na massa. Não, Davi, fortaleça a tua confiança em Deus, porque Ele é o juiz dos juízes e Cristo é o advogado dos advogados que está à direita do Pai e intercede por nós. Aleluia! Nossa causa tem que estar aos pés do Senhor. Aleluia! E é isso que faz um verdadeiro amigo. É isso que faz um verdadeiro membro, é isso que faz uma verdadeira ovelha. Fortalece o coração do seu líder, do seu pai, do seu filho, dos seus avós. Fortalece o coração na confiança em Deus. Mas como é que Ele fortalece, queridos? O texto nos diz, citando as promessas de Deus. Aleluia! Ele não disse, eu acho, eu penso, eu opino. Não, ele chega para Davi e cita a promessa de Deus. E qual era essa promessa? Ele chega no deserto e diz, Davi, olha para a sua volta. Você não vê saída, você não vê solução, mas eu quero te dizer o seguinte, Deus é fiel e tu reinarás sobre Israel, porque essa é a promessa de Deus. Você está no deserto. Quem sabe digam que a sua enfermidade não tem cura. Quem sabe digam que o seu filho já não tem saída das drogas, da prostituição. Quem sabe digam que você já não tem esperança. Mas nós estamos aqui nessa noite citando as promessas de Deus. E Ele diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Será que você pode abraçar as mais de 3.000 promessas que estão citadas nesta palavra para a sua vida?
fortalecer a confiança em Deus. E olha que interessante, Jonatas continua dizendo: tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, Davi, o segundo, o que o meu pai Saul bem sabe. Preste atenção, Jonatas era o herdeiro ao trono, e ele diz: você reinará, porque eu reconheço que essa autoridade está sobre ti. Eu reconheço, pastor Irineu, que essa autoridade está sobre ti para conduzir essa igreja. E nós diremos: eu serei contigo o segundo. Aleluia. Seremos o segundo, porque não importa a posição. Eu quero ser não o protagonista, eu quero ser um coadjuvante na história de Deus. Eu sei que um corpo não caminha sozinho, eu sei que um braço não trabalha sem a perna, eu sei que um dedinho não trabalha sem a mão. É por isso que juntos, como uma só nação, nós vamos cumprir o chamado de Deus para essa igreja. E é isso que Deus nos chama a sermos nessa noite. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Eu quero ser um instrumento. Não importa se eu serei reconhecido. Não importa se as pessoas vão elogiar o meu trabalho. Não importa se as pessoas sabem o que eu estou orando, jejuando durante a semana, só porque eu não estou postando nas redes sociais. Mas o Senhor está vendo o seu trabalho. O Senhor está vendo e Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai que te ouve em secreto, ele também te recompensará. Não há trabalho pequeno no reino de Deus. Não há diferença entre quem está com o microfone na mão e quem está produzindo um pão para que haja renda, haja abastança na casa de Deus, através dos trabalhos, dos grupos missionários. Cada um de nós temos a nossa parte. Somos um só corpo. Ele diz: eu serei o segundo. E eu quero te perguntar nessa noite: você está disposto a ser o segundo? Aleluia! Eu serei o segundo. E é por isso, queridos, que neste momento Jonatas sela então uma terceira aliança com Davi, dizendo o seguinte: eu reconheço que você é o líder. E quando o meu pai morrer, eu estarei aqui para te servir. Eu estarei aqui para te ajudar. Isso é tremendo, irmãos, porque o serviço é um chamado de Deus. Esses dias eu estava lendo um estudo bíblico que ele dizia como é que deve ser a nossa consciência cristã. E Paulo é o exemplo disso. A primeira carta que ele escreve, ele diz Paulo, o apóstolo. A segunda que ele escreve, ele diz Paulo, o menor entre os apóstolos. A terceira ele diz Paulo, o menor dentre os santos. E na última ele diz Paulo, o pior dos pecadores. Você consegue entender qual é o nível de humildade que Deus quer que você desenvolva no seu coração? Qual é o nível de humildade que Deus quer que nós desenvolvamos no nosso coração? Paulo disse isso no fim da sua vida, sabe por quê? Porque ele conhecia mais de Deus. Ele estava prosseguindo para o alvo. E quanto mais ele conhecia a Deus, mais ele viu quão pequeno, o quão dependente ele era de Deus. E que a honra e a glória e o louvor pertencem somente a Ele. Somente a Ele. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, mas nós precisamos entender que a lealdade não vai nos isentar de passar lutas e tribulações. Quem sabe você diga: eu vou ser leal para receber isso de Deus, para ser abençoado. Mas, queridos, isso não é uma barganha, isso é um princípio. E é por isso que mesmo que nós sejamos leais, muitas vezes enfrentaremos sim dificuldades. E a Bíblia nos diz que é isso que acontece com Jonatas. Jonatas, queridos, algo acontece com ele e a Bíblia diz que ele tem uma morte precoce. E por ser leal ao seu pai, ele acabou morto pelas mãos dos filisteus em uma batalha.
E é por isso que você precisa entender o que Deus está te dizendo. O salário, queridos, da tua lealdade pode ser dado sim aqui na terra, mas o que você está semeando é principalmente para a eternidade, para que um dia você chegue diante de Deus e Ele diga: servo bom e fiel, entre no reino que você está preparado desde a fundação do mundo. É para isso que somos leais, é para isso, não para que eu seja reconhecido, não, para que eu seja reconhecido por Ele naquele grande dia. Para Jonatas, a sua lealdade lhe custou a vida. Talvez para nós não seja a vida, mas seja os nossos planos, pastor, seja os nossos sonhos, sejam os nossos projetos, mas seja o que for, que nós possamos render isso aos pés do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. E então, queridos, algo tremendo acontece. 2 Samuel 1,17 diz que quando Jonatas morre, Davi não se esquece da lealdade que ele havia demonstrado. E então ele canta, pastora Sumai, uma lamentação. Ele canta uma canção para ele, mas não somente para Jonatas, sabe para quem? Para Saul, aquele a quem o havia perseguido. Ele não estava sendo bom somente com quem tinha sido bom com ele. Ele estava honrando a memória daquele que o havia perseguido, mas ele estava com o seu coração puro, estava com o seu coração limpo. E 1 Samuel 1,19 diz que ele cantou dizendo o seguinte: nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Não importa o caminho que Saul havia seguido, Davi o reconhecia como um líder, porque não seria ele quem traria a justiça, mas ele entendia que isso viria nas mãos de Deus e que no momento certo ele seria usado pelo Senhor. E é isso que precisa estar em nossos corações. Preste atenção, isso demonstra algo muito importante em Davi. Isso demonstra que o coração de Davi não havia se corrompido depois que ele subiu ao trono. Aleluia. O seu coração não havia mudado. O seu coração ainda estava humilde. O seu coração ainda era um coração santo. O seu coração era um coração ainda que se preocupava com as pessoas. Ele não disse: eu sou o rei e a partir de agora será dessa forma. Ele se compadeceu. E aqui eu quero ressaltar uma qualidade do nosso pastor Irineu. E eu, como filha, creio que posso falar disso com muita propriedade. Desde o momento em que Deus te escolheu, pai, o seu coração permaneceu humilde. E o Senhor sempre tratou as pessoas da mesma maneira. Pobres, ricos, com o mesmo amor, com a mesma compaixão que flui do coração de Deus. Honrando, orando, como eu tenho visto, por aqueles que muitas vezes o feriram. E eu quero dizer que essa lealdade terá a sua recompensa. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. E para finalizar essa palavra, Davi não somente alterou o seu sentimento, o seu coração permaneceu o mesmo, mas não só na teoria, ele praticou a lealdade. E então ele se lembrou de uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Jonatas havia morrido. E eles haviam feito uma aliança um dia, de que se algum deles morresse, aquele que permanecesse vivo iria cuidar da sua família, dos seus descendentes. Jonatas morto, Davi, ele manda os seus servos perguntarem: há ainda algum descendente de Saul? E então eles dizem: há um jovem, há um homem chamado Mefibosete. Ele vive em Lodebar, um descendente do rei vivendo em Lodebar. Sabe o que era Lodebar? Era um lugar seco, um lugar deserto, um lugar de grande necessidade. E ele então diz: vocês irão trazer esse descendente da linhagem real até mim.
Ele estava cumprindo a sua lealdade. Ele estava cumprindo a sua promessa. E eu imagino que o coração de Mefibosete se quebranta de medo. Queridos, porque naquela época, quando havia um filho, um descendente de algum rei, ele era morto porque ele poderia ser uma ameaça ao novo reino. E ele deveria ser executado. E eu imagino Mefibosete, pastora Magali, preocupado. Me descobriram. Ele era coxo das pernas. E ele estava numa situação muito difícil, muito dura. Como é que estava o seu coração? Imagino que ele teve medo. E ele teve tanto medo que 2 Samuel 9:8 diz que quando ele chega diante de Davi, ele diz: quem é o teu servo? Um cão morto como eu. Olha a identidade que ele tinha dele. Ele era da linhagem real, mas ele se via como um cão morto. Talvez você esteja assim nessa noite, mas o Senhor está te chamando, e Ele está te chamando para que você se sente à sua mesa. Olha que tremendo que Ele faz, queridos. Ele então olha para aquele homem e diz: o seu pai foi leal a mim e eu serei leal a você. A Bíblia diz que Davi diz: não temas, eu restituirei tudo o que for da casa de Saul, e a partir de hoje você comerá na minha mesa e será como um filho para mim. Você pode aplaudir ao Senhor. Lealdade, lealdade. Não importa como você está nessa noite, o Senhor te chama a se assentar à sua mesa. Mas aqui, queridos, há um princípio que nós não podemos ignorar. Jonatas deu lealdade e o seu filho a recebeu. Jonatas deu lealdade e o seu filho a recebeu. Porque nós precisamos entender, queridos, que a lealdade que nós oferecemos, ela se tornará em salvação para as nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Aleluia! E eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você tem semeado para a tua descendência? O que é que você tem semeado para a tua casa? O que é que você, como um pastor auxiliar, como um obreiro, como um membro dessa igreja, tem semeado para a sua família? Davi estava sendo leal ao pacto que ele havia feito. Da mesma forma que Deus é leal com o pacto que Ele nos fez na cruz do Calvário, quando nos tirou de Lodebar, deste lugar seco, e nos colocou assentados como filhos em sua mesa, como diz esse texto. Para finalizar essa palavra, queridos, nós precisamos resgatar a lealdade no coração da igreja. Precisamos lembrar da lealdade de Davi para com Saul, lealdade de Jonatas para com Davi, lealdade de Davi para com Mefibosete e, sobretudo, a lealdade de Cristo com cada um de nós. E dizer nessa noite: Senhor, eu também quero ser leal. Eu quero ser leal ao homem que o Senhor escolheu para ser pastor e líder nessa igreja. Eu quero ser leal ao meu pai. Eu quero ser leal à minha mãe. Eu quero ser leal aos meus avós. Eu quero ser leal aos meus líderes de grupo. Porque eu sei que a lealdade que eu semear se tornará em bênçãos. Redundará em salvação para a minha casa. Coloque-se de pé. E eu quero chamar a pastora Roseli para fazer essa oração por cada um de nós. Que Deus nos dê o coração de Jonatas nessa noite. Que essa seja a tua oração, para que possamos caminhar como um só corpo em Cristo. Amém. Curva a tua cabeça. Diz o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma está anelante e clama pelo Deus vivo. Que seja assim nesse instante, nesse lugar santo. Poderoso Deus, com humildade no meu coração, eu levanto a minha mão ao trono da tua glória.
entendendo que os teus olhos estão sobre nós e sobre este lugar, porque este lugar te pertence. Estou orando pela tua igreja na face da terra, não só pela nossa igreja aqui, Senhor, a terceira igreja, mas por todas as igrejas verdadeiras que pregam a tua palavra com fidelidade e com certeza. Vem, Senhor, fortalecer lares e famílias que integram, Senhor, este grupo de pessoas neste lugar, que te amam e que te buscam em espírito e em verdade. Quantas preces, quantas orações feitas, temos a certeza que estão diante de ti, do teu trono em salvas de ouro. Ó Senhor, olha para a necessidade de cada vida, de cada coração. Só tu podes transformar o mal no bem, o errado no certo e até mesmo a maldição em bênção. Cremos na tua palavra, cremos nas tuas promessas, esperamos nas tuas promessas e em toda a tua palavra que é tão fiel para conosco. Esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante como espada alguma de 2 gumes. Deus onipotente e misericordioso, vem, Senhor, com a tua graça nesse instante. Vem, Senhor, envolver esta igreja no teu grande amor, na tua misericórdia, no teu perdão. Vivifica o Evangelho de Cristo Jesus em cada coração aqui presente. Esta foi a tua palavra que foi trazida nesse instante no teu santo templo. Que esta palavra frutifique no coração de cada vida que aqui está. E que possamos ter aprendido, Senhor, muitas coisas, porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Senhor, inclina-nos à oração, inclina-nos ao jejum, inclina-nos à credibilidade da tua palavra que não muda e que é fiel. Esteja conosco nos nossos lares, nas nossas casas, e ajuda-nos pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, na unção do teu Espírito Santo, que possamos ganhar almas para o teu aprisco. Este é o maior testemunho, Pai, ó Deus nosso, para todos aqueles, Senhor, que nos rodeiam, e este é o principal ministério nosso, Senhor. Ó Deus, que o teu exército santo seja fortalecido nesta noite, com armas espirituais, meu Pai, vencendo todas as potestades do mal. Glorifique o teu nome, que possamos lembrar sempre desta palavra, que pudemos ouvir nesta noite, sentimos no nosso coração, ó Deus, a fidelidade de servos teus na Bíblia Sagrada. Dá-nos esta graça de sermos fiéis contigo também, Senhor, e com o nosso próximo, amando, ó Deus, trazendo no nosso coração a sensibilidade de podermos amar o nosso próximo, orar por ele, Senhor, e sempre trazer conselhos que edifiquem, Pai, dentro da tua palavra e da tua vontade. Seja o teu nome glorificado para sempre, e nos dê a graça de termos a tua presença em todos os nossos dias, a luz divina, Senhor, guiando os nossos passos, ó Deus, neste planeta Terra. Todos nós que aqui estamos, te agradecemos, abrimos o nosso coração e declaramos que tu és Deus único e verdadeiro, ontem, hoje e eternamente. Pelo pão, pela vida, pela tua presença e pela tua salvação, nós declaramos com a nossa alma e com o nosso espírito que tu és o nosso único e eterno Deus, Jesus Cristo,
o nosso único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo, o grande ensinador, para a glória do teu nome para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Estendo suas mãos aqui, pastor Irineu. Receba a bênção em nome de Jesus. Pai amado, Deus Altíssimo, Deus soberano, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, a tua palavra nos diz que ao homem compete fazer planos, mas a resposta ela sempre vem do Senhor. É dos céus, ó Deus, que vem a nossa resposta, é dos céus, ó Deus, que vem a nossa força, é dos céus, ó Pai, que vem o nosso ânimo, o nosso fôlego de vida. Nós estamos aqui, ó Pai, somente para cumprir a tua vontade, aquilo que está no teu coração. E hoje, Senhor, antes que fosse um plano de qualquer um de nós, era um plano do Senhor para estarmos aqui nessa noite, nesse dia, ó Pai, 20 de outubro de 2020. Ó Deus, a data, Senhor Jesus Cristo, do aniversário do pastor Irineu Rodrigues. Ó Deus, esse pastor, esse pai, esse avô, Senhor, exemplo nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais em nome de Jesus. Que seja apenas mais uma data de muitas na tua presença, Senhor. Abençoando ele, ó Pai, queremos abençoar essa igreja, juntamente com o CDL, ó Pai, que está representado aqui nesse altar, e que Deus, toda essa igreja possa receber a tua boa, perfeita e agradável vontade, que os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, ó Pai, tudo aquilo que está no seu coração, possa subir, ó Deus, até ti neste momento, e o Senhor esteja derramando, ó Pai, inúmeras bênçãos, ó Deus, sobre tudo quanto ele pensar e projetar. Por isso o nosso coração te louva, o nosso coração te exalta nessa noite, essa noite mais do que especial, nós colocamos a tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo, e que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Viva o pastor Irineu! Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo para mim. Mateus 7,7, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta se abre. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz. As minhas palavras são minhas palavras, mas um gesto de Jesus por você e por nós demonstra o grande amor de Deus pela nossa vida. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Bateu, amassou, riscou, conta com a Selfcar. Somos uma empresa especializada em estética automotiva, fundada há 3 anos com uma equipe altamente técnica com mais de 25 anos no mercado, atendendo automóveis importados de alto padrão e clientes exigentes, assim como você. Sempre com a melhor solução em funilaria e pintura, inclusive com aparelhos de última geração, fazendo a espectrofotometria da cor original do seu carro para que a pintura fique perfeitamente original. Além de polimento, espelhamento, higienização, martelinho de ouro e até mesmo retoques rápidos feitos na hora. Conte com a Selfcar. Estamos aqui no Auer, Rua Frederico Maurer, número 564. Faça seu orçamento sem compromisso e surpreenda-se. 3030 0051.